José Fernando Rio, muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao Dragão Autêntico. É um gosto recebê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte: o José Fernando Rio lança a sua candidatura dizendo que não temos que esperar por calculismos ou não temos que ser calculistas e também não podemos ficar presos ou morrer graças a uma dívida de gratidão, não é? E o Fernando Rio lança-se neste desafio, reconheço-lhe que de facto é preciso ter coragem, Sim, porque no fundo estamos a afrontar, não é um presidente, é o presidente, não é? O Jorge Nuno Pinto da Costa. José Fernando Rio, quem é o José Fernando Rio? Quem é a pessoa que pega neste, digamos, encara este desafio e quer vir à peleja nestas eleições? Não, olha, antes de mais, obrigado pelo convite, que aceitei de imediato. Estamos aqui a começar um bocadinho atrasados, mas acho que ainda vamos bastante a tempo. Eu quero é aproveitar estes espaços para esclarecer os sócios e os adeptos do Futebol Clube do Porto, uma vez que a campanha tem um tempo limitado. Eu gostava que fosse mais tempo para poder ainda esclarecer melhor os sócios, mas é o tempo que temos e, portanto, vamos lá aos assuntos. Eu sou José Fernando Rio, sou sócio do Porto há 25 anos, tirei o curso de Direito, já fui gestor de uma cadeia de retalho, já fui várias outras coisas e, entretanto, liguei-me ao Porto Canal no início do Porto Canal, em 2006, portanto foram 14 anos de estabilidade, digamos assim, no Porto Canal. Já fazia comentário desportivo antes do Futebol Clube do Porto chegar ao Porto Canal e se tornar acionista maioritário do canal. Nessa altura, com o Futebol Clube do Porto, passei a comentar os jogos de futebol, a fazer a antevisão dos jogos do Porto e a fazer depois a análise a seguir aos mesmos. E, portanto, é este Zé Fernando. Sou casado, sou pai de 2 filhas pequenitas e é isto. O meu portismo é que me faz avançar. É sentir que, nesta altura, que é uma altura difícil para o clube, era fundamental haver uma alternativa para os sócios. Quanto mais não seja para obrigar à discussão sobre o Futebol Clube do Porto, sobre o presente e sobre aquilo que nós queremos para o futuro do clube. José Fernando, se me permite, eu já como nós somos pai e filho, não sei se sabe, pronto, como o meu pai disse, 2 gerações de portistas aqui. E eu também lhe louvo muita coragem. Eu até no nosso podcast eu até já tinha dito, mas obviamente em tom de brincadeira, dá-me vontade de candidatar à presidência do Futebol Clube do Porto porque não aparecem candidatos numa altura em que não faz sentido não aparecer candidatos. Qual é a sua opinião em relação nomes e figuras do Futebol Clube do Porto conhecidas, como António Oliveira, Vítor Bahia, Fernando Gomes, Andrés Vilas Boas, etc., que aqui e ali às vezes dão a ideia que se podem candidatar? Porquê que há eu diria se calhar, medo de ir contra o Pinto da Costa? Porquê que não aparecem mais pessoas neste momento a querer discutir o clube? Porquê que acha que isso acontece? Olha, eu para ser sincero e direto, e para responder diretamente à sua questão, eu acho que é porque têm medo de perder com o Jorge Nuno Pinto da Costa. Acham que isso é uma possibilidade real e como querem vir a ser no futuro presidentes do Porto, não querem partir para esse desígnio com uma derrota. E, portanto, como acham que se avançarem agora vão perder, estão-se a reservar para mais tarde. Acontece é que o momento é agora. É agora que o Porto atravessa dificuldades financeiras, acima de tudo, mas também é agora que o Porto está a perder competitividade desportiva. O Porto tem apenas um campeonato ganho nos últimos 6, quando antes era ao contrário, o Porto é que ganhava 4 ou 5 e depois deixávamos um para os outros. O Porto nos últimos 7 anos em Portugal ganhou apenas 3 títulos, um de campeão e 2 supertaças, e antes era ao contrário, nós ganhávamos os 20 títulos e depois deixávamos meia dúzia para os outros. E, portanto, este é que é o momento de dar, digamos assim, o peito às balas, de dizer aos sócios: eu estou aqui, tenho um projeto, tenho uma equipa,
venham-me conhecer e depois, se gostarem e se acreditarem nele, voltem também em mim. Portanto, eu acho que os chamados putativos candidatos ficaram em casa porque têm medo de perder. E eu, como não tenho esse medo, apresentei-me e ainda como é que o seu pai, eu não sei os vossos nomes, peço desculpa. Fernando e Guilherme. Fernando e o Guilherme. O Fernando, sim. há um bocado falava-me da dívida de gratidão. Gratidão. E é verdade que essa dívida existe. Existe. Claro. E é compreensível que ela exista. Porque realmente o Jorge Nuno Pinto da Costa deu ao Futebol Clube do Porto aquilo que mais ninguém até ao momento tinha dado. A realidade é que eu acho que nos últimos anos já não tem dado assim tanto. Eu acho que o Jorge Nuno Pinto da Costa tem vivido mais da obra feita do que propriamente da obra nova que tem feito, que eu acho que ela não tem existido. E, portanto, eu acho que eu compreendo essa dívida de gratidão, compreendo esse elo emocional a Jorge Nuno Pinto da Costa. O que eu sei é que ele também pode comprometer o futuro. Se as pessoas continuarem a votar com o coração e não passarem a votar com o coração e com a razão, podemos pôr em causa o futuro do Futebol Clube do Porto. Porque o momento é mau mesmo. Se não se reorganizar, se não reestruturar, se não se abrir à modernidade, corre o risco de perder a grandeza que tem. Corre o risco de ter equipas menos competitivas, de ter menos modalidades. E, portanto, eu acho que é tudo aquilo que nós não queremos. Nós queremos é o contrário. Nós queremos é reforçar a competitividade e o valor das nossas equipas, queremos mais e melhores infraestruturas, queremos investimento e, portanto, o momento é este. Se nós não pararmos agora, daqui a 4 anos, podemos ser um clube muito mais pequeno do que aquilo que somos agora. Bem, José Fernando Rio, apresentou-se, digamos assim, a sua candidatura baseada em 3 pilares, não é? Como refere. O pilar do equilíbrio das contas, o pilar também da formação, e aqui suponho que quando se refere à formação está-se a referir sobretudo à formação no futebol, não é? E depois também as modalidades. Vamos se calhar por partes. Como é que nós vamos equilibrar as contas? É assim, há uma varinha de condão para que de repente as coisas se alterem. O Futebol Clube do Porto não está, digamos, a equipa dirigente do Futebol Clube do Porto não tem gente capaz, suficientemente capaz e competente para dar a volta a isto. O que é que está a faltar e o que é que se propõe fazer para que de facto se corrija este percurso? Ora bem, a realidade é que, na minha opinião, o clube está hoje pior do que estava há 4 anos. E, portanto, as pessoas, ou por incapacidade, que eu não acredito, eu acho que as pessoas têm capacidade, ou por se acomodaram ao lugar, já são muitos anos ou de diretor ou de administrador, já são muitos anos dedicados ao Futebol do Porto, as pessoas estão acomodadas. E como estão acomodadas, não conseguem, não estão alerta para antecipar problemas. Depois, como não estão alerta para os problemas, não têm capacidade de os resolver quando eles aparecem e passamos a vida aqui a adiar cada problema que aparece de novo, nós vamos adiando a sua resolução para um momento no futuro. Mas chega um momento onde já não é possível adiar mais. Portanto, eu acho que as contas, o equilíbrio das contas não é uma frase bonita, porque uma empresa, e neste caso um clube ou uma SAD, sem uma gestão equilibrada, sem contas positivas, não é sustentável. Sim, porque chega a uma altura em que é preciso investir, é preciso comprar jogadores, é preciso construir uma academia, é preciso construir um pavilhão e não há dinheiro. E, portanto, o nosso princípio básico, nós não prometemos soluções milagrosas, porque infelizmente já não há milagre que nos salve. Se nós não formos objetivos, racionais, se não pararmos este escalar dos custos, se não conseguirmos aumentar as receitas, se não conseguirmos parar de nos endividar, não há um futuro, ou pelo menos não há um futuro bonito para o Futebol do Porto. E, portanto, isto é um projeto a 4 anos, e ainda assim, ao fim de 4 anos, ainda vai haver muito trabalho para fazer. E o que nós queremos no início... Trabalho de fundo. Exatamente, nós queremos lançar a semente, digamos assim, no primeiro ano, para depois colher qualquer coisinha no segundo, voltar a plantar mais qualquer coisa no segundo, para colher mais no terceiro e assim sucessivamente. Nós temos que olhar para o grupo todo do Futebol do Porto, não podemos olhar só para a SAD, só para o clube, temos que olhar para o grupo todo, e eu, na minha equipa,
tenho um vice-presidente que vai tratar da reestruturação do grupo do Flóculo do Porto, porque o Flóculo do Porto tem muitas empresas. O Flóculo do Porto é o clube, é a SAD, é a Porto Comercial, depois é a Dragon Tour, é a formação, são os seguros. Portanto, há aqui um conjunto de empresas que, ou pertencendo diretamente ao clube, ou pertencendo à SAD, no fundo pertencem todos ao Flóculo do Porto, porque o Flóculo do Porto é que é o acionista maioritário da SAD. E, portanto, todo o grupo do Flóculo do Porto tem que ser organizado, reorganizado, tem que ser reestruturado, temos que baixar custos, aumentar receitas e começar a ter contas positivas ano após ano. E só com uma sequência de contas positivas é que podemos começar a baixar a dívida e a começar a investir no clube, no seu plantel e nas suas infraestruturas. Claro que há receitas que podem ser potenciadas mais rapidamente, há custos também que podem ser cortados logo de início, mas isto é uma tarefa, pelo menos a médio prazo. A longo também não pode ser, porque o Porto não pode esperar, mas pelo menos a médio prazo. O José Fernando Rios já tem apresentado, inclusivamente, digamos, algumas possíveis soluções ou algumas medidas, digamos assim, para conseguir o tal desidrato de depois o equilíbrio das contas públicas, das contas do Porto. Contas públicas também é preciso que haja equilíbrio. Também é preciso. Mas relativamente às contas do Porto, uma das soluções que aponta, uma das medidas que aponta é os gestores serem premiados em função, digamos, dos resultados alcançados, nomeadamente na SAD e, portanto, nomeadamente os resultados esportivos da equipa de futebol. Como é que vai fazer isso? É cortar logo à partida? Isso não é, digamos, uma medida um bocadinho emblemática, mas também não é necessário que tenhamos gestores altamente profissionalizados. Aliás, até refere isso no seu programa, de alguma maneira separar a SAD de tudo o resto, não é? Embora haja sempre uma ligação, o Futebol Clube Porto é maioritário na SAD do futebol. Comigo será sempre. E consigo será sempre, acredito que sim. Mas essa gestão altamente especializada, como é que vai ser? É quase que como os acionistas não vão mexer na administração da empresa, ou melhor, vão dar carta branca à gestão da empresa SAD? Ora bem, vamos começar pelo início da sua questão, okay. Que tinha a ver com a remuneração da SAD. Eu acho que eu já assumi o compromisso de cortar em 50% a remuneração fixa da SAD. E isto não é nenhum castigo, nem é claro. chegar aqui e dizer vocês não valem nada, vocês ganham é demais, vamos cortar aqui. Não. Eu acho que ainda pagando um salário pela metade daquilo que existe agora, é possível pagar um salário justo e um salário que ainda assim é atrativo dos melhores quadros que existem no mercado. Eu posso ir às boas empresas e oferecer este salário que eu proponho oferecer e trazer os melhores para trabalhar comigo. Portanto, eu acho que reduzindo a metade, eu posso ir ao gestor da empresa X e dizer, olha, queres vir trabalhar para a SAD? O salário é este. Este salário vai ser competitivo e vai ser incentivador para atrair os melhores. Ainda assim, reduzindo em 50%. Acredito que sim. Depois, obviamente que temos que dar... As administrações das empresas precisam de incentivos para ainda darem mais um bocadinho de si próprios, não é? Quer dizer, e para obterem resultados positivos, para que a sua gestão seja uma gestão realmente profissional, rigorosa e transparente. Os prémios por mérito, digamos. Exatamente, e por isso é que propomos uma remuneração variável, e cujos critérios vão ser estipulados no início do mandato, que é para ficar claro e transparente quais são os critérios, e depois só há remuneração variável se todos estes critérios se verificarem no seu conjunto. Não é se houver... Porque os critérios são os seguintes. Há uma vertente desportiva, que é preciso cumprir, e há uma vertente financeira. Na vertente desportiva, o Flóculo do Porto ou tem que ser campeão nacional, ou tem que vencer uma prova internacional, ou tem que se apurar para a fase eliminar da Liga dos Campeões. Portanto, se verificando-se um destes capítulos, um dos requisitos para haver remuneração variável está cumprido. Mas depois há uma vertente financeira, económica, em que é preciso, por exemplo, que as contas sejam positivas,
é preciso que haja lucro económico para o acionista, é preciso que o endividamento não seja ultrapassado, uma série de critérios que nós vamos estabelecer. Estipular. E só se eles se verificarem todos em conjunto e ao mesmo tempo se verificar a performance desportiva, é que essa remuneração é viável. Porque hoje em dia não é isto que nós temos. Nós hoje em dia, além de termos critérios pouco claros para a atribuição desta remuneração variável, o que nós temos é gratificações. Há uma comissão de vencimentos que, com os critérios mais ou menos claros, mais ou menos transparentes, decide atribuir gratificações à gestão da SAD. Comigo não, comigo tem que ficar tudo assente, tudo escrito no papel. Logo o montante. São gratificações, é remuneração variável. Certo. Muito bem. Mas, Fernando, e porquê que, na sua opinião, o Porto, a certa altura, deixou de saber fazer isso? Porque eu acho que todos os elementos da SAD, todos os responsáveis e dirigentes do Futebol Clube do Porto, tinham um maior interesse em fazer os negócios como os negócios do Hulk, os negócios do Rames, onde a gente comprava por uma pechincha e vendia por milhões, não é? Acho que todos saíam a ganhar muito mais do que estar agora, como parece que é, o Porto não tem resultado nenhum desportivo, não tem resultado quase nenhum em termos de vendas e mesmo assim continuam a tirar para si o dinheiro que muito bem entendem. Mas não sairiam todos muito mais a ganhar com os negócios de sucesso do passado? Porquê que a certa altura isto se perdeu? Porquê que acha que isto aconteceu no Porto? Porquê que se chegou a esta situação? Porque se perdeu eficácia nas decisões. A qualidade da gestão da SAD baixou significativamente, na minha perspectiva, pelo tal acomodamento. Eu acho que e também, e não só acomodamento, e também porque as pessoas, cada administrador passou a olhar para o seu umbigo, digamos assim. Não se preocupou tanto com o resultado de todos os setores, com os resultados globais da SAD, mas cada um passou a ter pequenos interesses que passaram a estar acima do clube. E eu acho que isso prejudicou muito a gestão do Futebol Clube do Porto, porque, como é que a sua pergunta tem toda a razão de ser. Nós fomos reconhecidos na Europa durante décadas, primeiro por descobrir talentos onde mais ninguém descobria. Exatamente. E depois por fazer a valorização desportiva e financeira desses atletas. Exatamente. Porque eu acho que aí as pessoas estavam motivadas. As pessoas estavam empenhadas no seu trabalho e eu acho que hoje estão acomodadas, porque é a única explicação que eu encontro. Porque as pessoas, o tempo passa, é verdade, mas eu acho que as pessoas não passaram a ser incompetentes por causa disso. E, portanto, a única justificação que eu encontro é acomodamento e interesses paralelos ou interesses egoístas que vieram minar um bocadinho a administração da SAD. E é isso que eu quero pôr um fim a isso. O Foco do Porto, além de ser uma empresa emblemática, a SAD, o Futebol Clube do Porto, além de ser uma empresa emblemática, representa o Futebol Clube do Porto. E é uma grande empresa que é reconhecida tanto em Portugal como no estrangeiro. E, portanto, tem que ser administrada pelos melhores. E os melhores têm que estar motivados para essa tarefa diária. Se eu tenho uma administração acomodada, acontece o que está a acontecer neste momento, em que temos contas negativas, temos reembolsos de empréstimos obrigacionistas adiados e estamos aqui em risco de vermos o Foco do Porto entrar numa situação muito, muito complicada. O Porto já está numa situação complicada, atenção. As coisas podem piorar ainda e, portanto, é a altura de dizer basta. Se não querem gerir, se não estão dispostos a dar o seu melhor pelo clube, então deixem vir novas pessoas que além de capazes, estão motivadíssimas para dar o seu melhor pelo clube. E é isto que eu proponho fazer ao Futebol Clube do Porto. Mas a certa altura, acha que o jogo dos empresários, por exemplo, pode ter tido uma influência alta? Porque eu não acredito que... Vamos lá ver uma coisa. Nós temos perdido jogadores fundamentais, não é? Nos últimos anos, titulares de caras, a custo zero. Temos agora mais o caso do Alex Telles, que se calhar vamos agora vendê-lo por uma pechincha, a meu ver. E porque para o ano se calhar iria sair a custo zero, porque que agora o Porto, quer dizer, a partir de um certo momento ninguém quer renovar com o Porto não é apetecível, quer dizer, chegam aqui, ficam meia dúzia de anos e o Porto não consegue renovar, e eu não acredito que não haja nenhum
dirigente do Porto, por muito mais bem acomodado que esteja, quer dizer, ele está a dar tiros no pé, porque está a perder os ativos a custo zero, não é? Se acha que os empresários, fala-se muito na questão de Jorge Mendes, que agora já não negocia com o Porto, por exemplo, se acha que o Porto está de alguma maneira refém disto, o que é que se está aqui a passar para que o Porto também não consiga vender, e vender por bons valores, os seus melhores jogadores, porque o Alex Telles vale muito mais que 25 milhões e o Herrera e o Brahimi, se calhar não o ano passado, mas há 2 ou 3 também valeriam o dobro disso, pelo menos, se calhar. Acha que este jogo de empresários, o Porto está refém de alguma forma aqui disto? Eu acho que o seu espanto é o meu espanto. Pois, eu também me espanto como é que estas situações acontecem, não é? Pois. Eu acho que todos os esportistas estão espantados. Como é que de repente passamos a ser tão maus negociadores, tão maus compradores, tão maus vendedores, que até deixamos sair jogadores a custo zero? Eu também gostava de saber porque as explicações que eu encontro são estas, são da ordem psicológica, que é acomodamento, egoísmo, mas de resto eu não posso afirmar mais nada porque não conheço. Obviamente que nós vemos que há vários empresários a girar à volta do Flóculo do Porto e sentimos que um ou outro pode ter mais influência, digamos assim, sobre as compras e as vendas do Flóculo do Porto. O que eu defendo é que o Flóculo do Porto tem que negociar com todos os empresários. Não pode estar dependente de 1, 2, 3, 5, não. O Flóculo do Porto, o propósito do Flóculo do Porto é, quando vai contratar um jogador, é colmatar uma lacuna que foi identificada na sua equipa. E se esse jogador pertence a A, B ou C, é indiferente. Se o nosso treinador, e se nós damos aval a essa decisão do treinador, quer um jogador, nós vamos negociar com o empresário daquele jogador. Não vamos, por exemplo, eu acho que há situações em que um jogador tem um empresário, mas para negociar connosco vai ter que mudar de empresário para que seja esse empresário a vir fazer a transação. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Claro que não. Há dinheiro que se perde pelo caminho. E é por isso que o Porto tem estas más contas. Quer dizer, o Porto não pode gastar tanto em intermediação de jogadores. Claro que os empresários têm a sua função e têm que ser remunerados por aquilo que fazem. Mas com calma. E os interesses que têm que ser defendidos, em primeiro lugar, pela SAD, são os interesses do Flóculo do Porto e não dos empresários. E, portanto, é por isso que nós não podemos estar vinculados especialmente a nenhum empresário. Temos que trabalhar com eles todos, e o interesse superior do Flóculo do Porto é que tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu acho que se isto for respeitado, isto também vai contribuir para melhores contas e para uma maior sustentabilidade da SAD do futebol e do clube. E o José Fernandes sente-se preparado para começar a entrar nesses bastidores do futebol, não é? Nessas negociatas de empresários, negociar comissões, etc. Ou melhor dizendo, tem algum elemento, um diretor desportivo assim que queira dar destaque e que acha que está preparado para isso e que vá voltar a pôr o Porto mais dominante nessas negociações com os empresários? Nós neste momento temos as competências de gestão, digamos assim. Eu tenho pessoas na minha direção cujo currículo fala por elas próprias e que têm capacidades para dirigirem os vários setores do clube. Depois, mais à frente, vamos ter que nomear uma administração da SAD, que é outro assunto. Neste momento são eleições para os órgãos sociais do Flóculo do Porto. E, portanto, é com esta equipa nova, competente, predisposta a dar tudo o que tem pelo Flóculo do Porto que eu avanço. Agora, depois vamos ter na administração da SAD, eu queria que houvesse o mínimo de elementos comuns entre a direção e a SAD. José Fernando Rio, desculpe interrompê-lo, deixe-me só fazer esta pergunta que há bocadinho ia colocá-la. O José Fernando Rio propõe-se vir a ser também presidente da SAD ou não? Porque falou nessa especialização numa SAD muito profissional. Sim, não estou a dizer que não seja profissional, não é? Não, eu sei. Não. A ideia passa por aí, porque eu acho que os superiores interesses do Flóculo do Porto têm que estar representados na SAD
E acho que isso se faz melhor através da presença do presidente do clube, no Conselho de Administração da SAD. E, portanto, eu acho que isso vai acontecer. Depois, eu posso levar mais um diretor comigo para uma área específica da administração da SAD. O resto eu quero ir ao mercado e quero contratar. E claro que quero ter bons gestores. Os bons gestores e quero ter também um bom gestor da área do futebol, não é? E eu já conversei com alguns ex-jogadores, ex-treinadores, todos eles que passaram pelo Futebol Clube do Porto, a maioria, outros não, muitos deles também foram capitães do Futebol Clube do Porto, por exemplo, e todos eles, ora bem, também não quero exagerar, mas a maior parte deles olha para as coisas como eu olho. Fazem o mesmo diagnóstico que eu faço da situação do Futebol Clube do Porto, acham até que o ciclo de Jorge Nuno Pinto da Costa já terminou. A realidade é que é muito difícil para eles darem a cara num confronto direto com o atual presidente, porque foi um presidente que os marcou. Nós já tivemos aqui o Nuno Lobo também a falar connosco, que ele disse precisamente isso, que também sentia algum receio desses jogadores quase irem, não é receio, é respeito, até mais respeito. Eu diria mais que há um grande respeito pelo trabalho que foi feito há décadas atrás por Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, é muito difícil para esses jogadores dos anos 80, 90, princípio deste século, é muito difícil para eles irem contra Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, estas conversas são conversas que têm sido a nível particular, de bastidores, mas eu sei que eles estão dispostos, no dia em que eu vencer as eleições, eles no dia seguinte estarão ao meu lado. Isso disso eu não tenho terão essa disponibilidade para o acompanhar. Exatamente. Quase todos eles. E de imediato. Ora bem, quase todos que eu falei estão neste momento a trabalhar, mas todos eles se propõem desvincular para virem trabalhar para o Futebol Clube do Porto, que eu acho que é um sonho para qualquer ex-jogador ou treinador representar o Futebol Clube do Porto, vir trabalhar para o Futebol Clube do Porto. Tenham eles jogado ou não, apaixonado para o Futebol Clube do Porto. Diga. Até qualquer adepto apaixonado acho que seria um sonho a trabalhar, não é? Quanto mais um jogador que representa o mesmo Porto. Claro. José Fernando, se me permite, ainda para fechar um bocadinho a questão das contas, o José Fernando Rio propõe-se que, de facto, é seu grande objetivo, e acho que deve ser o objetivo de qualquer bom portista, pôr as contas equilibradas e, simultaneamente, dar uma grande competitividade, uma grande performance desportiva à equipa de futebol. Nomeadamente, os seus objetivos são muito ambiciosos, que é propor-se sempre todas as épocas ganhar todas as competições, voltar eventualmente a vencer uma competição europeia e também marcar presença, pelo menos na fase eliminar das competições europeias. Esses seriam os grandes pontos. Não é aqui quase... O Porto não vai passar, num primeiro momento, por uma fase difícil, quase de aperto de cinto? Ou como é que é possível fazer esta quadratura do círculo, conseguir simultaneamente relançar a equipa, torná-la cada vez mais competitiva, ou melhor, nunca perder competitividade, ir sempre ganhando e simultaneamente ir pondo as contas em dia? É muito complicado, é uma gestão muito tenue, muito difícil de fazer, mas que é possível fazê-la. E nós temos um bom exemplo. Nós, se olharmos para há 2 épocas atrás, quando Sérgio Conceição chegou, não se fez investimento nenhum na equipa. Mantivemos a equipa da época transata, fomos buscar os jogadores que estavam emprestados e o Sérgio Conceição fez uma equipa tão pouco competitiva que foi campeão nacional. Portanto, é possível fazer as coisas, é preciso que haja boa vontade e competência para o fazer. Claro que a situação de agora ainda é pior do que era há 3 anos atrás. E é por isso que eu faço uma avaliação muito negativa deste último mandato da atual direção. Porque se há 3 anos tivemos que fazer isso, este ano, se calhar, vamos ser obrigados a fazer mais do que isso, porque nem sequer vamos poder manter a equipa. Vamos ter que vender jogadores com certeza que são importantes, como, por exemplo, se o Alex Telles sair, é uma peça fundamental da equipa de futebol. E, portanto, o Sérgio Conceição no primeiro ano ainda teve a possibilidade de manter a equipa e de trazer alguns emprestados. Este ano vai ser pior ainda, porque vamos ter que vender jogadores, sejam eles titulares ou sejam eles pérolas que nós nem sequer vamos chegar a ver da formação. Não vamos chegar a burilar, não é? Exatamente, quer dizer, mais uma vez,
nós vamos formar jogadores e não os vamos ver praticamente jogar na equipa principal. Mas o caminho tem que passar por aí. Tem que ser competência, análise muito fria, muito objetiva e racional dos recursos que existem e depois, obviamente que se calhar numa altura destas, vamos ter que ser muito mais cirúrgicos a contratar. Vamos ter que apostar nos jogadores da formação, e eu acho que o Sérgio Conceição tem feito esse caminho este ano de alguma forma gradual, poderia ter feito mais. O Sérgio é o seu treinador, José Fernando? Neste momento é o meu treinador. O Porto vai retomar o campeonato, está na frente, e eu espero que o Sérgio Conceição vença os próximos 10 jogos para que nós possamos ser campeões nacionais. Depois vamos conversar. Eu aprecio muito o Sérgio Conceição, posso também dizer isso. Acho que ele tem capacidades técnicas e, acima de tudo, capacidades de liderança e a capacidade de entender o que é que nós somos, o que é o Futebol do Porto. O Sérgio é um de nós e, portanto, percebe-nos bem. E acho que isso é muito importante, mas também tem as competências. Eu acho que a gente até deve, se calhar, um bocadinho, o pouco que temos feito de bom nos últimos anos, até se deve praticamente exclusivamente ao Sérgio Conceição. Nós temos essa opinião. Eu também, eu partilho essa opinião. Eu acho que se não fosse o Sérgio Conceição, a nossa situação atual ainda poderia ser pior. Mas agora, depois no fim do campeonato, eu vou conversar com ele, vou-lhe apresentar as minhas ideias, o meu projeto. Ele também me vai dizer o que é que pensa do seu futuro, se passa pelo Porto, e se passar pelo Porto, em que moldes, ou se quer ir à sua vida, continuar a sua vida noutro clube. E, portanto, vamos conversar, vamos negociar e chegaremos a um acordo, ou para ficar, ou para sair. E, portanto, eu quero é que ele seja campeão. Não sei se até ao final da época é o meu treinador e o que eu quero é que ele ganhe os 10 jogos que faltam até terminar o campeonato. Estávamos a falar nesta questão da formação. Acha que, porque de facto o Sérgio vai lançando aqui e ali os jogadores, mas às vezes dá aquela sensação que um jogador da formação, para realmente se afirmar, tem que ter mais minutos e tem que ter mais jogos. Acha que o Sérgio está a pecar um bocadinho nisso? Ou se não está a pecar, se no próximo ano terá que ser forçosamente forçado, peço desculpa a redundância, mas a lançar esses jogadores, não é? Sim, nós às vezes temos que fazer coisas ditadas pelas circunstâncias, não é? As circunstâncias impõem-nos decisões e caminhos que não há nada a fazer. E eu acho que o Sérgio Conceição tem tentado. Eu acho que ele até queria ter dado mais oportunidades aos jovens. Reparem uma coisa, o Romário Baró era titular no início da temporada. Pois foi, também teve uma titular até à lesão. Depois a lesão voltou outro jogador, naturalmente, com mais dificuldades, menos entrosamento, e portanto as oportunidades também foram menos. O Fábio Silva, desde o início, não sendo muitas vezes titular, esteve sempre no banco, suplentes, portanto foi sempre convocado, foi sempre chamado depois ao jogo e muitas vezes entrou durante o jogo. Se calhar não teve tantos minutos quanto seria desejável, mas a verdade é que há jogadores mais experientes à sua frente. Nós temos avançados como o Soares, o Marega, o Zé Luís, o Macar tem passado por alguns problemas, portanto há aqui a concorrência é muita, mas ainda assim o Fábio Silva esteve no banco. Sim. Houve aqui uma aposta também do Sérgio Conceição no jogador. Já tinha dado a oportunidade ao Diogo Leite na temporada anterior, é verdade. Também, fez muitos jogos. Chegou a ser titular e fez e entretanto, José Fernando, havia até um jogador que se estava a afirmar também, o Vitinha, não é? Sim. Que entretanto também se lesionou. Portanto, quer dizer, o Sérgio Conceição chamou o Vitinha, o Vitor Ferreira, quer dizer, excelente jogador que eu admiro imenso, acho que tem ali um potencial brutal. Depois é preciso fazer também esta transição da formação para o profissional, é difícil. Eu acho que é aqui que a equipa B tem que entrar, e também a equipa B não tem cumprido muito bem a sua missão. Sim, nos últimos anos, a equipa B parece uma equipa profissional à parte, tratam-se jogadores para a equipa B, em vez de se buscar jogadores à formação. Verdadeiramente incompreensível, de facto. É incompreensível. A equipa B, se não temos a equipa de sub-23, que eu também não acho importante, acho que as duas é difícil de ter. Ou vamos ter uma equipa B, ou vamos ter uma sub-23. Eu acho que até a ideia da equipa B é capaz de ter mais valor, porque sempre se está a disputar um campeonato profissional. Portanto, é um campeonato mais duro, digamos assim, e mais exigente. Claro, é outro nível. Eu acho que a equipa B tem que servir para ajudar os atletas a fazerem essa transição da formação para o futebol profissional.
E, portanto, o Sérgio Conceição tem tentado fazer isso. Entretanto, já chamou o Fábio Vieira, o João Mário e outros jogadores. Agora o Francisco Meixedo também tem treinado com a equipa. E, portanto, acho que há esse esforço. Eu não sei se foi... eu acho que no início foi por vontade própria. Agora não sei se são as circunstâncias que estão a obrigar a chamar estes jogadores. José Fernando Rui, da sua parte há no seu programa uma grande aposta na formação. Inclusivamente fala-se na construção da Academia Futebol Clube do Porto. Isto agora é um bocadinho também o tema da campanha, não é? Porque o Jorge Nuno Pinto da Costa relança esse tema, que aliás já era uma proposta digamos, das anteriores eleições, do mandato anterior, que acabou por não poder cumprir ou não cumpriu. Mas como é que isso vai ser feito? E onde é que vai ser feito? Porque construir um centro de estágios, um centro de formação, isso implica uma logística tremenda e uma despesa e um orçamento muito grande. Claro que sim. Vamos ver uma coisa, a atual direção prometeu fazer essa academia há 4 anos atrás e não a fez. E o problema é que não só não a fez, como não é público que alguma coisa tenha sido feita. Quer dizer, eu não sei que trabalho foi feito nesse capítulo. Eu não sei se já temos algum terreno disponível, se temos algum acordo com alguma autarquia. Eu não sei que avanços foram feitos e, portanto, eu não posso dizer... Vou começar a construir a academia no primeiro dia em que chegar lá, porque eu primeiro tenho que saber o que é que foi feito e se alguma coisa foi feita. Eu acredito que sim, porque em 4 anos alguma coisa onde ter feito. Agora não é público, e o que é público é que não há sequer a primeira pedra lançada. Agora, eu acho que a academia para a formação é imprescindível. É imprescindível. Se os nossos adversários têm, os nossos adversários até de menor grandeza do que nós, que já têm que oferecem melhores condições aos seus atletas do que aquilo que oferece o Futebol Clube do Porto, e depois vemos os jovens talentos chegam a uma altura de escolher, vou para ali ou vou para acolá, e eles acabam até por ir para outros clubes e não para o nosso, porque as condições que nós oferecemos não são as mesmas, são piores. E, portanto, acho que é de uma urgência tremenda construir a academia para a formação do... Mas já tem alguns contactos com alguém, com alguma autarquia que disponibilize terrenos? E o que é que vai acontecer ao Olival? Não, o Olival vai continuar a ser um centro de treino. Pode não ser já de formação, mas vai continuar a ser o centro de treino da equipa principal. Eu julgo que não dá para construir a academia para o futebol junto ao Olival. Exatamente, em terreno anexo, sim. Sim, acho que não há condições para isso. Acho que também que não é o ideal para os jovens. Aquilo é um bocado... Os acessos não são fáceis, portanto, aqui os transportes de um lado para o outro complicam um bocadinho as coisas, mas acima de tudo eu acho que não há capacidade de terreno para construir lá a academia. Portanto, vamos ter que procurar noutro sítio. Vamos ver que trabalho foi feito pela anterior direção. E eu vou antecipando algum trabalho, vou ver onde é que podemos fazer isso. E eu já identifiquei 1 ou 2 sítios dentro da própria cidade do Porto, onde poderemos construir a nossa academia. Portanto, eu sei onde é que há espaços de dimensão assinalável e que estão ou desativados, ou que não têm um fim destinado, ou que até a sua função vai terminar e vão ficar livres. Portanto, não há muito espaço dentro da cidade do Porto, mas a verdade é que existe. E, portanto, ainda é possível construir essa academia dentro da cidade do Porto, que era a minha primeira opção. Claro. Mas lá está. Se houver já trabalho feito, eu não vou deitar fora. Vou aproveitar o trabalho que foi feito pela anterior direção, para assim podemos ganhar aqui algum tempo e acelerar este processo. Muito bem. Pronto, nós estamos já um bocadinho apertados de tempo, portanto eu queria avançar aqui para outras questões, uma vez que o José Fernando Rui, nesta altura, há uma semana das eleições, está muito ocupado e é compreensível. Eu tinha aqui... Não. Nós agradecemos e vamos tentar aproveitar ao máximo. E eu tinha uma pergunta um bocadinho pessoal. Se o José Fernando Rui está um bocadinho, eu diria até magoado com o Porto Canal, pelo facto do Porto Canal não estar a dar, se calhar, a devida importância e a estar a noticiar suficiente vezes
o número de vezes as eleições do Futebol Clube do Porto, ponto número 1. Ponto número 2, fala-se agora num debate a 3, se isso é verdade, se vai acontecer, se realmente já chegou algum convite ou não. Um bocadinho esta questão, porque uma vez que é um canal do clube, eu não vejo notícia nenhuma praticamente das eleições e um bocado incompreensivelmente, a meu ver. Sim, mas uma coisa, eu acho que o Porto Canal tem dado alguma cobertura e a cobertura que tem dado, apesar de não ter sido muita, tem sido equilibrada e justa entre as diversas candidaturas. Okay. Quer dizer, eu quando eu fui formalizar algo perante o Presidente da Assembleia Geral, o Porto Canal sempre esteve presente e sempre fez reportagem sobre esse dia. Quer quando apresentei as assinaturas, quer quando apresentei as minhas listas. Portanto, houve 2 ou 3 momentos em que formais e em que o Porto Canal esteve presente. Muito bem. De onde o Porto Canal está ausente é da cobertura da campanha. Mas ela também não tem existido, porque com este confinamento, com o distanciamento social, não tem sido possível nós irmos às casas do Porto ou termos ações de campanha. O que nós fazemos é coisas como esta conversa com vocês os dois, fazer com outros fóruns do Futebol Clube do Porto e depois aproveitar os órgãos de comunicação social para passar a mensagem para os sócios. Pronto. Era um bocado difícil também fazer cobertura deste tipo de campanha que existe. Agora, estão marcadas entrevistas com todos os candidatos. E debate? A minha entrevista é amanhã e vai para o ar amanhã à noite. Portanto, domingo às 10 da noite, a minha entrevista no Porto Canal vai ser emitida. E foi proposto também às 3 candidaturas à presidência um debate. Que eu aceitei, obviamente, agradeci o convite, aceitei, com a condição de o atual presidente e candidato pela lista A estar presente. Se ele decidir que não está presente, também não faz sentido eu estar lá a debater com outra pessoa que não seja o presidente. Portanto, eu já disse que sim, na condição do atual presidente estar presente. Portanto, está nas mãos, julgo eu, está nas mãos de Jorge Nuno Pinto da Costa existir esse debate ou não. Eu estou disponível e estou preparado. Uma vez que fala no outro candidato da lista C, Nuno Lobo, eu já ouvi o José Fernando Rito também um bocadinho a falar que achou um bocadinho estranho o aparecimento tardio dessa candidatura, que terá sido até, eventualmente, não é, com o intuito de dividir um bocadinho a oposição. Eu gostava que o José Fernando Rito elaborasse um bocadinho isso. Eu fiquei com essa ideia, pelo menos. Eu disse que é bom para quem se recandidata que a oposição esteja dividida. Ou isso que eu disse. Okay. E também, obviamente, que a candidatura do Nuno Lobo chegou um bocadinho tarde, quer dizer. Chegou, é verdade. Isso é verdade. No dia 19 de março, quando terminava, em princípio, os prazos para a entrega de candidaturas, ele não estava preparado. Depois acabou por aproveitar 1 mês e meio de paragem para num dia útil apenas que restava apresentar a sua candidatura. Portanto, é uma candidatura a sério, não andava aqui a correr atrás do tempo e tinha as coisas mais preparadas. A realidade é que eu acho bem que hajam várias candidaturas, porque assim as ideias a discutir também são mais variadas, são mais diferentes e há mais projetos alternativos. Eu acho é que o facto do Nuno Lobo ter chegado um bocadinho mais tarde fez com que o seu projeto também não esteja tão bem estruturado e tão bem elaborado e as suas ideias são muitas ideias, digamos assim. É verdade. São muitas, mas depois é um bocado difícil também fixar aqui 4 ou 5 que ele possa fazer ou que ele diga como é que vai fazer. E portanto eu acho que, sendo bom que haja várias listas candidatas, também acho que os sócios devem pensar no momento da eleição, se verdadeiramente querem a mudança, onde é que é melhor votar? Onde é que o voto é mais útil? Se é votar na minha candidatura, lista C, ou se é melhor votar na candidatura da lista B. Portanto, é uma outra decisão que os sócios vão ter que tomar. A primeira decisão é se querem uma mudança no clube. E depois se querem dividir votos nas 2 candidaturas que se apresentam alternativas ou se preferem concentrar naquela que, na minha perspectiva, é que tem melhores possibilidades de fazer frente ao atual presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que está mais preparada e mais capaz para esse desafio.
Uma vez que fala nisso, nós também fizemos aqui um apelo aos nossos seguidores para nos fazerem muitas perguntas e fazerem perguntas, aliás, e chegaram-nos muitas perguntas. Eu creio que a maior parte delas foi o José Fernando Rui já foi falando, mas uma que até resulta também numa das muitas medidas do Nuno Lobo é a questão das modalidades, e há aqui um seguidor falamos pouco, ainda não falamos de modalidades. Não falamos das modalidades. No fundo, o terceiro pilar, não é? Terceiro pilar. Exatamente. E aqui este nosso seguidor, o Pedro 09, e ele pergunta-nos também da questão do futsal, que de facto acho que é uma questão, sobretudo se calhar malta mais da minha geração tem muito apreço e gosta muito de ver se o Porto tem condições para isso, e o que é que o Fernando Rui acha mais abrangentemente aqui da questão das modalidades. Olha, em primeiro lugar, convém que os sócios tenham noção de que quando Jorge Nuno Pinto da Costa se tornou presidente do Futebol Clube do Porto pela primeira vez, o Porto oferecia mais modalidades, portanto, era mais eclético, verdade, e tinha mais instalações desportivas do que tem agora. Portanto, o Porto tinha mais modalidades e tinha mais pavilhões onde essas modalidades podiam treinar e podiam jogar. E, portanto, acho que as modalidades, não sendo maltratadas, também acho que não tiveram a atenção que realmente merecem. Porque um clube é tão maior, quantos mais sócios tiver, mais troféus tiver, mas também quantas mais modalidades oferecer. No fundo, José Fernando, desculpe interromper, há um bocadinho aquela ideia que eu sou do Porto, eu sou portista, gostava de fazer desporto no Futebol Clube do Porto e não posso, tirando eventualmente natação, pronto, não é? Mas normalmente não posso. O Porto continua um clube eclético, mas a oferta é muito reduzida. E então, se olharmos para a oferta no setor feminino, ela é quase nula. É uma vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que o Porto oferece apenas 2 ou 3 modalidades para as senhoras praticarem. Natação, bilhar, boxe, quer dizer, até são modalidades, normalmente até são mais associadas aos homens, mas a verdade é que há mulheres a praticá-las e campeãs e com muito valor, mas quer dizer, é muito pouco. Um clube da grandeza do Foco do Porto tem que ter uma oferta equivalente tanto para os atletas que querem praticar desporto como para as atletas que o querem fazer, e portanto eu vou olhar com muita atenção para esse capítulo do desporto no feminino. Depois, claro que queremos ter mais modalidades. Não é um caminho fácil, como também não vai ser no futebol, porque não há dinheiro, o dinheiro não sobra, bem pelo contrário, falta, mas dentro do que for possível, e nós sabemos que há empresas disponíveis para patrocinar equipas de futsal. O futsal é um desporto com muita relevância. E, portanto, devemos arranjar aqui maneiras... Muito atrativo, sem dúvida. Claro, de pormos a modalidade, de ela ser sustentável e de ser competitiva, porque é para vencer. É para ganhar. Acho que também se passa o mesmo, por exemplo, no futebol feminino. O futebol feminino é um desporto de futuro. Aliás, é um desporto do presente, mas é um desporto do futuro. Cada vez desperta mais interesse, não só o campeonato nacional, como as competições europeias, como até o campeonato do mundo de seleções. E, portanto, é uma outra modalidade onde, se for possível arranjar o patrocínio e o apoio, também vamos avançar como equipa de futebol feminino. Depois é um leque muito grande e que nos leva até onde as nossas possibilidades nos levarem, nos permitirem. Claro que nós queríamos ter o voleibol masculino, queríamos ter o atletismo, queríamos ter um sem número de outras modalidades, que já algumas delas o clube já as teve, não é? Deixou depois de as oferecer aos seus sócios, mas modalidades novas também. E depois, imagine, se eu consigo construir um pavilhão para que as equipas das modalidades treinem, com certeza que nesse pavilhão vou conseguir arranjar um espaço para que haja modalidades de menos gente, quer dizer, de menor praticantes, por exemplo, a ginástica, o karaté, o judo, modalidades que não precisam de pavilhões inteiros para treinarem nem para competir. Pode haver um nicho nessa infraestrutura dedicada a essas modalidades. E, portanto, eu acho que há um caminho tremendo pela frente para fazer. Tem que ser feito com base na sustentabilidade de todas essas modalidades. Obviamente que há uma ou outra que pode ser sustentável sustentada apenas pelo clube, mas termos mais modalidades também implica que vamos ter mais sócios e, portanto, vamos ter mais receita com as cotas, se calhar além
dos filhos também, os pais depois também vêm atrás e também podem ser sócios do Futebol Clube do Porto. Portanto, isto de oferecer modalidades não é só prejuízo para o clube, digamos assim. Claro. Não tem além de aumentar essa relação íntima entre o clube e a cidade e a região, não é? Onde está inserido. Muito bem. Eu não sei se tens mais alguma pergunta. Eu se calhar só mesmo, aqui, voltando só um bocadinho ao futebol, mas agora um bocadinho o futebol como indústria, o futebol no país. O José Fernando Rio tem aqui mesmo um ponto do seu programa, que é a mudança no futebol em Portugal. E fala, entre outras coisas, nomeadamente na centralização dos direitos televisivos, que inevitavelmente traria mais receitas para os clubes, à semelhança, veja-se, por exemplo, do que se passa em Inglaterra, para dar um dos melhores exemplos no mundo. E não é caricato, no mínimo, que haja um clube que transmite os seus jogos no seu próprio canal e é o seu próprio canal que tem esse direito de transmissão. Isto não é até um bocadinho... Já nem estou a referir a questão da verdade esportiva, estou a referir sobretudo a questão de haver esse bom lobby do futebol nacional. Esse bom lobby, não estou a referir os maus lobbies, porque o futebol como indústria também tem que ter essa força. O que é que se propõe fazer? Que tipo de influências gostaria, digamos, de mexer para conseguir, digamos, que as coisas também se alterassem a esse nível? Olha, repara uma coisa, assim como eu quero que o Futebol Clube do Porto seja sustentável, eu também quero que os outros clubes da primeira divisão sejam eles próprios sustentáveis, para que depois não possamos assistir a empréstimos encapotados, a financiamentos encapotados, que vemos clubes a comprarem jogadores, mas no fundo estão a transferir verbas para esses clubes, e portanto os clubes de menor dimensão, quanto mais receitas tiverem e mais autónomos e sustentáveis puderem ser, melhor para a competitividade do futebol português e para a verdade desportiva. E, portanto, é esse caminho que eu quero fazer. E uma ajuda pode ser a centralização dos direitos de televisão, porque eu até acho que os clubes grandes, num primeiro momento, até podem perder aqui alguma verba, não será muita, mas até admito que possam perder. Mas se a competitividade do futebol português aumentar com essa centralização, os próprios clubes grandes depois mais tarde vão acabar por beneficiar dela, porque vão ser mais competitivos na Europa, portanto, vão arrecadar mais dinheiro da UEFA, se calhar os seus direitos de televisão também vão ser melhor remunerados, vamos poder vender o nosso campeonato para outros países e, portanto, todo o futebol português vai beneficiar desta centralização dos direitos de televisão. Sim, até há o exemplo, aliás, de há uns anos o próprio Bayern de Munique ter injetado dinheiro, salvo erro, no Borussia Dortmund numa fase difícil e é o seu grande rival, não é? Para precisamente promover esta competitividade. José Fernando, é outra mentalidade. Sim, estamos muito longe disso, seguramente. Nós estamos, no limite da hora e eu despedia-me com uma pergunta também dos nossos seguidores. O que é que o José Fernando Rio espera realmente mudar no Porto, de uma forma muito geral, ou melhor, o que é que se calhar gostaria que disséssemos do José Fernando Rio, presidente da equipe por 4 anos, se eventualmente vier a ganhar estas eleições? Olha, eu gostava que dissessem de mim que eu tornei o Futebol Clube do Porto um clube mais profissional, mais rigoroso, mais transparente e que tivesse as suas contas equilibradas. Se dissessem isto de mim, eu já estava muito contente. Obviamente quero conquistar títulos, senão, quer dizer, senão isto não tem piada nenhuma. Eu sou portista para ganhar, quer dizer. E, portanto, vou querer ganhar em Portugal, vou querer ganhar tudo e lá fora, nas competições internas, vou querer ir o mais longe possível em todas as competições. E é por isso que eu ponho lá nas minhas promessas, entre aspas, o querer voltar a vencer uma competição europeia. Exatamente. Isso tem que ser muito difícil, mas eu acho que esta minha promessa é mais para continuar a alimentar o sonho que os esportistas têm de voltar a vencer. Eu acho que há clubes portugueses que vão para as competições europeias para poupar jogadores, para fazer experiências. Nós não. O Porto, quando vai para a Liga dos Campeões, é para ganhar todos os jogos. Depois, pode-se ganhar ou não, podemos chegar aos oitavos, aos quartos, mas só se sonharmos em vencer a prova é que podemos chegar aos oitavos. Isso de alguma maneira já é imanente, portanto, mesmo aos nossos valores, não é? À nossa identidade, não é? Claro, nós somos muito grandes em Portugal
e somos ainda quase maiores lá fora. E é esta imagem que queremos manter e reforçar, se for possível. Agora, não venham dizer daqui a 4 anos, se eu não venci a Liga dos Campeões, não venham dizer que o meu mandato foi um fracasso porque eu não venci a Liga dos Campeões. Não, é um fracasso se eu, nestes 4 anos, não estiver pelo menos 3 vezes nos oitavos ou nos quartos de final. Isso sim. Aí já uma Liga Europa é um que já era fracasso. diferente. Claro. E é uma competição europeia também. Não é? Desculpe. Temos a questão da Liga Europa. Pode ganhar também uma Liga Europa. Da Liga Europa. Quer dizer, eu só vejo o Porto na Liga dos Campeões. A Liga Europa é uma coisa que é só mesmo por... Pronto, olha, quando as coisas correm mal, lá temos que ir à Liga Europa. Lá tem que ser, não é? Lá tem que ser. Mas como for é para ganhar, não é? Já ganhamos, já vencemos no anterior formato também, Taça UEFA, e portanto é sempre para vencer. É verdade. Olha, nós vamos então terminar assim. Eu quero agradecer em nome do Dragão Autêntico, nós os dois mais uma vez, a sua presença. Eu sei que não é fácil, agradeço mesmo este tempo que despendeu connosco. Encaixei aqui esta hora só para falar com o Dragão Autêntico. E já agora que vão todos às urnas, não é? Porque o Futebol Clube Porto é um clube de democracia. Isso. É um clube de afirmação, de reverência. Um voto. Exatamente. E, portanto, todos os votos valem o mesmo e todos os votos são importantes. Sem dúvida. Acho que é esse apelo, ainda bem que faz esse apelo. Vão votar. Seja lá quem for, mas vão votar. Muito bem. Foi um gosto, José Fernando Rio. Obrigado pelo convite. Foi um gosto estar com vocês. Até à próxima. Olha, nós pronto, ficamos assim terminado, ficou assim terminada esta conversa com o José Fernando Rui. Ele já esteve aqui, nós tentamos ao máximo explorar os temas mais importantes, os mais diversos temas, tentámos ao máximo fazer as vossas perguntas. Eu não as fiz uma peço desculpa, mas vocês percebem que a maior parte delas também já foi respondida de uma maneira ou de outra. Ficou assim esta conversa e como fez aqui o apelo, o Dragão 27, de facto, vão votar, de facto, isso é o mais importante. Nós não vamos fazer mais vídeo nenhum agora em relação a este tema até às eleições, que é já no próximo dia 6 e 7 de junho, nos 2 dias, vão votar. O Porto, de facto, que tanto fala tem uma das suas bandeiras a questão do 25 de Abril até, não é? Quer dizer, um clube da democracia e da liberdade. Vamos votar, independentemente seja a lista A de Pinto da Costa, seja a lista B do Nuno Lobo ou a C do José Fernando Rio, com quem falamos ou hoje. o voto em branco, também é legítimo, mas de facto é importante a participação. Da nossa parte, esperamos ter-vos ajudado. Em primeiro lugar, ajudámos-nos a nós, se calhar, a tentar perceber em quem é que vamos votar. Nós, mais uma vez, quero fazer esta ressalva, fizemos o convite aos 3 candidatos, às 3 listas. Nuno Lobo aceitou, José Fernando Rio aceitou. Vão ver o vídeo do Nuno Lobo também, faço-vos este convite para também ficarem com uma ideia melhor. O Pinto da Costa, infelizmente, não obtivemos nenhuma resposta, mas independentemente disso, ao menos percebam bem em quem é que realmente querem votar e façam esse voto de consciência. Está no fundo também em causa o futuro do clube. Exatamente. Até à próxima. Até à próxima.